Você já treinou com vários personagens, você já fez vários tipos de dieta e você continua travada sem conseguir emagrecer? O que será que pode estar acontecendo com você? Você dorme bem? Você sabia que o seu sono tem um impacto sobre o seu emagrecimento? E por que isso acontece? Acontece porque nós, seres humanos, quando aparecemos neste planeta, há 5.000 anos atrás, nós éramos homens das cavernas. E o nosso corpo, ele obedece um relógio do ciclo natural, que é o ciclo circadiano. E o que tem a ver, o que eu preciso saber sobre esse ciclo circadiano? Que nós, como seres da natureza, nós acordávamos com o sol e íamos dormir quando o sol se ponha. Hoje, nós vivemos uma vida agitada, uma vida cheia de telas e luzes que fazem com que a gente tenha os nossos hormônios relacionados com o ciclo circadiano totalmente embaralhados e invertidos. Então, pela manhã, quando nós acordamos, nós temos um pico de cortisol. Para quê? Para a gente viver, para a gente ir em busca dos nossos objetivos, que na nossa época paleolítica nós íamos atrás do quê? Caçar comida. Hoje, nós precisamos também, de uma certa maneira, ir atrás da nossa sobrevivência. Porém, ao longo do nosso dia, a gente sofre de vários fatores estressantes, fazendo com que esse pico de cortisol ele não venha baixando ao longo do dia e, de fato, tenha uma queda quando o sol se põe e quando a noite aparece. O que acontece à noite? À noite, nós temos um aumento do estímulo da melatonina, que é um hormônio oposto ao cortisol, altamente antioxidante e também tem uma influência muito grande na desinflamação do nosso hipotálamo, que está dentro do nosso cérebro. Ou seja, nós não temos mais horário para acordar, nós não temos mais horários para dormir, os pacientes não dormem bem. É uma pergunta e uma queixa muito frequente quando eu pergunto sobre a questão do sono, como é essa rotina, e o paciente fala, não, eu não durmo, nunca dormi, eu acordo a noite inteira, acordo para fazer xixi, ou tenho sono leve, acordo com meu marido se mexendo na cama. Então, o que nós, médicos que trabalhamos com emagrecimento, precisamos fazer com esses pacientes? Nós precisamos colocá-los para dormir. Então, ensinar como dormir. Assim como nós ensinamos crianças, que quando pequenas também não sabem dormir. E quando viram adultos, desaprendem como dormir. Então, o seu sono tem um impacto absoluto sobre o seu emagrecimento. Então, muitas vezes, o paciente que mesmo fazendo treino, mesmo fazendo dieta, não emagrece, é porque a gente precisa avaliar a fundo a rotina desse paciente. É essencial que esse paciente durma, porque durante a noite a gente tem a expressão de hormônios, como por exemplo o GH, que faz com que a gente queime gordura e de fato ganhe massa muscular. Temos também a expressão de hormônios como a grelina, como a leptina, que faz à noite com que o paciente tenha mais fome e coma se ele estiver acordado. Então esse paciente precisa dormir e para dormir nós temos diversas estratégias. E as estratégias muitas vezes são simples, mas o paciente precisa de uma rotina diária, uma higiene do sono, num ritual do sono para que de fato ele consiga dormir. Não adianta ele ir para o quarto, ligar a televisão, ficar no celular com luz branca incidindo sobre os olhos. Ele precisa de fato de um relaxamento para conseguir dormir e com isso, ajustando o sono, a gente consegue queimar essa gordura que muitas vezes ele só está queimando, quando queimando em atividade física. Então a gente precisa de estratégias para que quando esse paciente, inclusive em repouso, também queime gordura. Então são essas pequenas estratégias que fazem com que nós tenhamos um resultado, né, efetivo no emagrecimento duradouro. Aproveitando que você está aqui comigo nesse bate-papo, já se inscreve no canal, curte, para que você não perca os próximos vídeos. Mas o que é de fato, quais são os sintomas de que o sono está ruim? Né? Como que eu, mesmo dormindo 7, 8 horas, identifico que esse sono não está sendo um sono reparador? Primeiro, uma pessoa que não tem um sono reparador, ela já acorda cansada. Ou seja, aquela pessoa que tem uma dificuldade para acordar, se pudesse ficava mais tempo na cama e sempre acorda cansada. Parece que ela não dormiu. Independente se dormiu 7, se dormiu 8, isso também é uma pergunta muito frequente. Devo dormir 7? Devo dormir 8? Ah, mas eu só durmo 5.
As pessoas são diferentes, né? Então, existem pessoas que conseguem dormir menos e conseguem um sono reparador mesmo dormindo pouco. Normalmente são pessoas mais velhas que têm o hábito de dormir cedo, de acordar muito cedo. E quando o paciente acorda 4, 5 horas da manhã, ele fala, mas eu acordo muito cedo, 4, 5 horas da manhã. Sim, às vezes vai dormir 9, 9 e meia. Então esse paciente ele vai acordar. E o ideal era mesmo que ele acordasse mais cedo. Como eu falei, 4, 5, 6 horas é o horário que você deveria estar acordando, que é quando o sol está nascendo. Então, por volta das 6 e 7, diminuir o ritmo e sim, já começar um processo de início, né, ou pelo menos introduzir ao sono. Então, não se peguem em horas de sono, tá? O sono reparador, principalmente no horário das 9 até as 23 horas que eu falei, que é o pico do GH, o ideal é que você esteja de fato deitado, já dormindo, já se preparando para dormir. Por quê? Porque à noite nós temos a expressão da leptina, que é um hormônio que a gente chama de orexígeno, né? Tem anorexígeno e orexígeno. Então, anorexígeno, a pessoa não come, né? E orexígeno é quando ela come. Então, a leptina, o pico dela é noturno. E se você fez picos de cortisol por conta do estresse o dia inteiro, você vai ter pico de leptina noturno e você vai ter fome à noite. Então, é muito comum o paciente, depois das 17 horas, referir que está comendo a casa, que dá muito mais fome, que dá vontade de comer carboidrato, né, açúcar. Ninguém tem vontade de comer um pé de alface, mas o carboidrato o povo tem vontade de comer, óbvio. Por quê? Porque ele é mais palatável, né? Existe uma memória por trás, aquilo vai te dar uma sensação de prazer. Então é muito importante essa rotina de sono para que você consiga de fato estar nesse período na cama para conseguir expressar esses hormônios que vão queimar gordura e vão ajudar na manutenção da massa magra. Então, precisa estar dormindo e não necessariamente precisa dormir esse tanto de horas. Normalmente, de 7 a 8 horas é um sono bom quando o paciente acorda descansado, ele sente que teve um sono reparador. E a gente sabe quando a gente tem um sono reparador, a gente acorda e sente que está refeito para começar o dia. Quando isso não acontece, é porque não está tendo. Mas podemos também lançar mão de alguns exames, por exemplo, a polissonografia. Muitos pacientes hoje eles já vêm usando o CPAP, que é um aparelho que a gente aumenta a oxigenação e com isso melhora muito a qualidade de sono. Pacientes muitas vezes obesos, eles requerem o CPAP para dormir, para conseguir então um sono de fato. Claro que emagrecendo, suplementando adequadamente, esse paciente volta a dormir melhor, mas às vezes o CPAP também é necessário e a gente lança a mão desse recurso. Como reparar o sono e como de fato ter um sono reparador? Eu sempre falo sobre a higiene do sono. Então, a gente precisa também começar a desacelerar. Então, a gente precisa estipular um horário para dormir e quando esse horário estiver chegando, a gente começar a preparar o ambiente para isso. Realmente não ter luzes brancas, né? De preferência luzes amarelas. Hoje a gente lança mão de um óculos amarelo que existe na internet pelo preço de R$ 50 até R$ 500 ou mais, né? De marcas, inclusive, para a gente diminuir a fração de luz branca que entra pelos nossos olhos. Então, quando chegar mais ou menos o horário de dormir, você deitar para ler um livro, e você pode fazer isso com esse óculos, tá? Eu sempre falo para deixar um ambiente, muitas vezes, acolhedor. Hoje a gente lança a mão também dos óleos essenciais, então deixar um difusor com óleo essencial de lavanda pode ajudar. Tomar um banho morno, não precisa ser tão quente, mas precisa ser um banho morno. Para quê? Para que durante o sono, e isso a gente também recomenda, né, que o paciente esteja num ambiente de 19, no máximo 20 graus, que é a temperatura adequada para que o corpo consiga descansar de fato, não sentir muito calor ou sentir muito frio. Claro que você vai dormir, né, com coberta, com edredom, mas um banho morno, num ambiente frio, um óleo essencial, não assistir TV no quarto, principalmente filmes, documentários, jornais, isso não é indicado. Então, o indicado é que, de fato, o paciente baixe essas luzes, use o óculos, leia um livro, que seja falando sobre autoconhecimento, sobre fé, sobre coisas que vão fazer com que ele se sinta acolhido naquele momento de relaxamento. E, naturalmente, o sono vem. Claro que nós médicos, né, que trabalhamos com
com paciente, principalmente emagrecimento, a gente utiliza de fitoquímicos, né? Então, fitoterápicos, existem inúmeros muito bons para isso. Então, eu costumo prescrever muito magnésio. Temos vários magnésios, magnésio glicina, ele é excelente como relaxante. Normalmente eu coloco teanina, que é um aminoácido também relaxante. Temos ainda chás. Então, eu costumo falar para o paciente, tomar um chá de camomila, o chá é ótimo, é maravilhoso, né? Além de ter mesmo esse aconchego, algo quentinho, que vai fazer com que você diminua esse ritmo. Tem camomila, tem a melissa, outro chá muito bom, que às vezes eu até coloco em fórmula, é o mulungu, que faz com que o paciente também tenha um relaxamento. Isso tudo vai fazer parte da prescrição do paciente. E a gente pode lançar mão, inclusive, pasmem vocês, num chá de alface, que também é um chá reparador. A gente coloca ele junto com camomila e é tira e queda, o paciente dorme. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer num plano de tratamento para emagrecimento é colocar o paciente para dormir. E é preciso ensinar como fazer. Outra coisa importantíssima também antes de dormir são a sua frequência respiratória. Então, eu sempre indico o paciente pelo menos 10 incursões, né? O que é isso, doutora? Então, inspirar, seja em 3, 4, 5 tempos, o quanto você conseguir, e expirar na mesma quantidade. Pelo nariz, você fazer isso 10 vezes, diminui sua frequência cardíaca e vai fazer com que você também se prepare para esse momento de sono. Então, eu não medito, não faço isso com frequência, tudo bem, comece pelas respirações e dessa maneira vai aquietando a mente. E duas coisas muito importantes que eu também falo para o paciente: se treina à noite, se não tem outro horário, tudo bem, mas se você pode treinar em outro horário, melhor. Por quê? Porque o exercício vai liberar cortisol e vai dificultar esse pico noturno. E pacientes que também consomem muito café. Então, paciente que consome mais de 3 xícaras de café por dia, às vezes até 17, 18, às vezes antes de dormir está tomando café, e aí fala que está com insônia, pelo amor de Deus, não faz isso, porque o café pode estar prejudicando no teu sono. Então, gosta de café? Toma pela manhã, evita o café depois das 16 horas da tarde. Caso contrário, ele pode sim ter um impacto, porque o café ele ocupa receptores celulares de adenosina, que é do ATP, então adenosina triplo fosfato, que faz com que a gente tenha energia. Então, se a gente não tem adenosina, a gente não tem energia. E aí a cafeína tem que ser ocupada e tem que ser ocupada cada vez mais para conseguir, de fato, fazer com que esse paciente fique desperto. Só que isso, a longo prazo, vai prejudicar na qualidade do sono do paciente. Então, a gente lança a mão desses medicamentos fitoterápicos ou até dos hormônios, como, por exemplo, a melatonina, né, que é maravilhosa, e a gente tem uma queda da melatonina ao longo dos nossos anos. É importantíssimo para a gente conseguir montar esse ambiente acolhedor e fazer com que o paciente, de fato, entre num sono reparador e num sono refazedor. Então, descansar é estratégia de tratamento, não é luxo.